Eu penso que do pouco que eu conheço da Maria Acha, eu penso que esta é a grande mensagem que ela nos deixou e é a mensagem que nós ainda hoje em dia podemos seguir conhecendo melhor a sua vida, o seu pensamento e a sua luta, a sua militância. Nunca deixou, como eu disse, nunca deixou de lutar para aquilo que pensava que eram os ideais verdadeiros e reais, e, portanto, nunca deixou, nunca desistiu. Como sabem, ela foi para o Brasil, de certo modo, sim, foi exilada para o Brasil, regressou a Portugal e veio morrer em Portugal. Como eu quero dizer, a grande vantagem de nos ensinar quem ela foi e o que ela nos pode ainda ensinar hoje em dia. Os tempos são diferentes, como eu disse, mas as situações são por vezes semelhantes. Portanto, nós vamos ouvir uma série das nossas investigadoras que se disponibilizaram e que também eu agradeço terem em saúde, terem aceito, e agradeço em nome de Vassos Deva, terem aceito o convite que lhe foi dirigido pelos organizadores deste colóquio, e a primeira pessoa que nós vamos ouvir será Ana Paula Ferreira. Ela vai falar sobre as razões anticoloniais de Maria Acha, 1935-1963. Ana Paula Ferreira, antes disso eu gostaria de acentuar o caráter desta sessão, que nos aponta um aspecto que me parece que é importante e talvez não esteja muito bem estudado da Maria Acha, que é o seu pensamento e a sua reflexão sobre a relação entre Portugal e as colónias. E, portanto, e até nesse aspecto, ela é uma mulher dos nossos tempos, porque hoje o problema do colonialismo põe-se também igualmente, não sei se é da mesma maneira, mas coloca-se. Ora bem, Ana Paula Ferreira é professora titular de Estudos Portugueses da Universidade de Minnesota. Doutorou-se em Nova York University com uma tese sobre Alves Redol e o neorrealismo. A sua investigação tem-se centrado na ficção portuguesa contemporânea, com ênfase nas mulheres escritoras do primeiro período do Estado Novo e em Lídia Jorge. O seu último livro, Women Writing Portuguese Colonialism in África, cobre o período entre os finais do século XIX e a segunda metade do século XXI. Tem, portanto, a palavra a Ana Paula Ferreira. Boa tarde a todos. Para mim é bom dia, muito cedo de manhã. Pronto, o primeiro pressuposto é que a obra de Maria Acha deve ser lida no contexto mais amplo de tendências literárias femininas de entreguerras, bem como tendo em conta os contextos locais em que foi publicando entre 1985 e 1963. Nestes quase 30 anos, mantém-se inalterável a necessidade de sobreviver à custa do seu trabalho como escritora e jornalista, posto que não contava nem com a ajuda da família, nem com o encosto de um marido. Utilizo aqui encosto deliberadamente, estou a pensar numa importante referência para a Maria Acha, para o entendimento da obra de Maria Acha, que é a noção do parasitismo do sexo de Olive Schreiner, mas passo à frente. Numa das resenhas que João Gaspar Simões fez de Há de Haver uma Lei, ele chamou-lhe uma proletária das letras, comparando-a com Camilo Castelo Branco. O que pode explicar algumas das irregularidades na sua obra, certas incoerências, repetições e a prática, depois de se exilar no Brasil, de reciclar publicações anteriores. Por acaso, todas elas de índole colonial, que nessa altura ela chamaria, ou viria a chamar, de âmbito lusíada. Então, frente às mesmas, não se pode perder de vista a sua ficção sobre aquilo que ela própria chamou o problema da mulher. Temos de pensar no entrelaçamento de género e império, seguindo a pesquisa
de muitas das historiadoras e críticas literárias que se dedicam à temática da mulher do Império, a referência que me parece fundamental para a aproximação da obra de Maria Archa é Jane Marcus. O que Jane Marcus falou de Nancy Cunard. Dos anos 30, diz Jane Marcus, num livro publicado já depois da sua morte, intitulado Black Books, White Women. A África estava a ser escrita nos livros negros de mulheres brancas, como etnografia e como cultura. A África estava a ser traduzida para o Ocidente e para os leitores nativos das suas próprias culturas, em termos dos despojos das suas estruturas sociais, muitas vezes por observadores admirados que viam nestes povos primitivos a infância de toda a raça humana. Que fazer agora com estas traduções? Esta comunicação pretende esboçar uma resposta ao que fazer com as traduções de Maria Archa, atendendo aos argumentos ou razões que no seu discurso denunciam, contradizem e efetivamente pronunciam o fim do colonialismo português na África mais de uma década antes do seu fim. A primeira razão que abordarei prende-se ao que o antropólogo James Clifford chamou o vanishing primitive, o primitivo em vias de desaparecimento, que a imaginação etnográfica considerava uma etapa anterior do ser humano. Clifford cita como exemplos de ficções etnográficas as obras de Ruth Benedict, Margaret Mead e Edward Sapir. Gilberto Freire sabia o que estava a afirmar quando comparou Maria Archa às referidas antropólogas americanas. Vemos evidentemente a preparação científica que elas tinham e Archa não tinha. África Selvagem e Angola Filme são exemplos dessa tendência, considerados aqui por motivos diferentes, se bem que complementares. África Selvagem abre com um número de contos sobre a malícia das mulheres, uma tradução, ou melhor, transculturação do folclore bantu, num dos temas, tom e ritmo característicos da cultura oral portuguesa de tipo tradicional. Estes contos preparam o leitor para considerar a existência de uma igualdade básica entre os supostos selvagens e os supostos civilizados, a nível das características estereotípicas do género e mais geralmente da emoção humana. Temos na leitura dupla a que convida este, como outros textos de tendência etnográfica, a estrutura da alegoria etnográfica descrita por James Clifford para descrever as ficções etnográficas que compelem o leitor ocidental a ver-se nelas. É sobretudo nos ensaios que constituem a segunda parte do livro, começando com Os Bárbaros, em que se pode apreciar como a mensagem anticolonial de Maria Archa depende desse apelo comparativo. A autora parece inspirar-se no livro Totally Taboo, de Sigmund Freud, para provar, à base de exemplos coligidos do folclore bantu, que ilustram formas mágicas, sobrenaturais ou instintivas de compreensão e ação, que, cito, a estranha psique negra guarda o mistério da pré-história. Nessa base, a escritora reclama que o leitor compreenda que, para além da mão de obra indígena, para além do bárbaro domesticado, estua no negro um homem igual aos outros homens. Daí que denuncie a missão civilizadora proclamada por todas as raças brancas que colonizam a África. Isso era uma citação. E daí que exponha os venenos e agravos em que tal missão se traduziu: pólvora, aguardente, epidemia, chicote, vinagre e seus malefícios, trabalho compelido, impostos. Pode-se dizer que Maria Archa generaliza às raças brancas o que a comunidade internacional
já mesmo antes do Ross Report, de 1925, acusava Portugal. Mas o importante é que a escritora admite que o seu contributo é pequeno para as palavras de justiça, é a frase de Maria Archa, que seriam poucas e raras em defesa dos negros. Por isso, porque se apresenta como defensora moral desse povo, por oposição àqueles que nele procuram o saber científico, a escritora nega o que no texto pode ser interpretado como conhecimento positivo, em termos positivos, da intimidade e do pensamento do homem negro. Talvez não se trate de uma enunciação retórica de modéstia feminina, mesmo se irónica, num discurso associado à autoridade do conhecimento e da experiência masculinas, mas de uma afirmação de diferença de perspectiva e finalidade. Nesse sentido, interessa-lhe fazer eco de uma das convenções típicas do discurso colonial europeu, admitindo a impossibilidade de realmente conhecer seres e terras estranhos. Mas tão só para com isso vaticinar a derrota do colonialismo. O inviolado segredo africano, o cedo de Pandora, onde não há esperança para a raça branca, a raça formosa que se divinizou no mundo. Uma curiosa ambiguidade quanto à função didática do tropo colonial esfinge negra. Tal ambiguidade é fruto da alegoria etnográfica à qual o texto de Maria Archa obedece. A superfície descritiva referente ao chamado homem primitivo aponta para aquela outra narrativa que o leitor ocidental, seja ele versado em Freud ou não, pode compreender. O próprio mistério do ser humano, o continente negro do inconsciente. E eu já escrevi sobre isso num artigo publicado em 1996, portanto já há muito tempo. 2 anos mais tarde, em 1937, no caderno colonial Angola Filme, faz-se evidente de modo ostensivo a mesma oscilação entre a forte e consistente denúncia dos efeitos destrutivos do colonialismo para o povo africano e a afirmação desse mesmo colonialismo, cujos slogans e cultura visual são utilizados de modo equívoco, eu diria que propositado. A indústria cinematográfica, desde princípios do século XX, aposta na produção de filmes coloniais, sobretudo documentários, para exibir em exposições coloniais, Sevilha, Antuérpia, Paris, mas também em salas de cinema, na metrópole. Maria do Carmo Pissarra faz notar como várias missões cinematográficas são realizadas não apenas para produzir filmes de propaganda colonial, mas especificamente para repudiar o relatório sobre o trabalho indígena da África Portuguesa, eu referi antes, de Edward Ross. Entre esses, chama-me a atenção os documentários Ação Colonizadora dos Portugueses e de Lisboa a Luanda. Ambos os documentários são de 1932. Isto porque me parece que Angola Filme faz deles eco deliberado e subversivo para trazer à palavra o que os filmes de propaganda silenciam. O primeiro capítulo de Angola Filme descreve a aproximação para Luanda num discurso cheio de solto e tipicamente propagandístico, mesmo se reconhecendo o direito de justiça para a humanidade sobre, cito, a mística imperialista da pátria, afirmando depois que Angola pode vir a esplender noutro Brasil. Contudo, os 3 capítulos que seguem resumem a história de Angola, demonstrando como a ação colonizadora dos portugueses se traduziu, cito de novo, em conquista, escravatura, degredo, cujos efeitos se perpetuam na sociedade capitalista. A autora não diz sociedade capitalista, isto sou eu. A autora pergunta-se, a certa altura, no capítulo intitulado Escravos, Negreiros e Corsários, pergunta-se assim: a mentalidade desse tempo era desumana, como a de hoje? Os homens dessa época eram piores do que os de agora? Valem o mesmo. Ontem e hoje, escravo ou operário, negro ou branco, a multidão
é sempre rebanho de gente vendida, gente oprimida, gente dolorida. Fim de citação. Não quer tal comparação dizer que Maria Archa seguisse o ideário neorrealista. Antes, como outros escritores intelectuais que se uniriam à oposição, o seu posicionamento em defesa dos explorados e oprimidos está mais em linha com a tradição republicana. Pense, de resto, na nota final do texto, em que afirma que, cito, estes apontamentos foram escritos com maior cuidado, mas a autora, que não é historiadora, não garante a precisão das datas que indica, nem a veracidade dos informes que colheu. Fim de citação. Porque o importante no filme do colonialismo construído pelo imaginário humanista da autora não são as datas, os nomes ou os feitos exatos relativos à história escrita ou mesmo lembrada de Angola. O importante a reter no filme de Maria Archa é o sofrimento humano a que o colonialismo português daria origem e continuidade, tal como mostra o último pequeno capítulo de Angola filme. Vou para a segunda razão e vou ter que realmente abreviar, porque sei que o tempo passou. Então, a segunda razão anticolonial de Maria Archa prende-se ao confronto com o papel da mulher, ou melhor, o modelo normativo da mulher, no fracasso do que ficou por colonização portuguesa na África. São disso exemplos o conto Maternidade e o ensaio Presença da Mulher na Paisagem Social de África. O conto Maternidade, incluído em Há de Haver uma Lei, de 1949, sugere a quase inevitável repetição de um ciclo histórico ao longo do qual a Mãe Negra, esse corpo possuído e escravizado sob a mentira da missão civilizadora de Portugal, é consistentemente negada como ser humano com direitos sobre o seu corpo e sobre os frutos do mesmo. Desde a perspectiva crítica de Maria Archa, a violação da terra-mulher africana não ocorreria sem a cumplicidade mesquinha e desumana daquelas mulheres que respondem à interpelação fascista de Anjos do Lar, desde o interior da família portuguesa, que de uma aldeia, neste caso em Trás-os-Montes, sustém a violência do Império. Talvez haja qualquer coisa de autobiográfico, mas vou seguir isso. Portanto, não interessa muito. Por 1963, com a maior parte dos países africanos independentes do colonialismo europeu, mas com o governo português fazendo guerra contra as lutas de libertação em Angola e na Guiné, a escritora diagnostica o fracasso do colonialismo português no longo ensaio A Presença da Mulher na Paisagem Social da África Portuguesa, incluído como o 5º capítulo daquele que seria o seu último livro, Brasil, Fronteira da África, publicado em 63. Composto de 24 fragmentos e estendendo-se a 45 páginas, o texto pode ser interpretado como uma contestação do slogan colonialista de que Angola se tornaria num novo Brasil, numa altura em que o governo salazarista encorajava ativamente a colonização nas duas maiores colónias africanas, Angola e Moçambique. Eu vou ter que resumir, mas pode-me dizer quando preciso de parar. Logo após identificar a sua experiência, a sua própria experiência, com a frase Odisseia africanista, o que supostamente autorizaria o seu testemunho, isto é uma parte do texto que eu não vou ler aqui, mas que tem que ver com as 5 vezes em que Maria Archa inclui uma narrativa que eu vou chamar de autoficcional, que começa menina e moça. É realmente muito interessante essa narrativa, porque, ao final de contas, dá-nos a ver não apenas um império ideal que está na memória, na imaginação da autora, mas porque
um império ideal que não é aquele império que se está a debater nem em 1935, nem muito menos em 1963, mas o que me parece muito importante nestas 5 ligeiras diferentes versões dessa narrativa autoficcional, Menina e Moça, é que nos fala da experiência exílica de Maria Archa. Faltam 3 minutos? Então vou mesmo saltar. Da experiência do exílio de Maria Archa como mulher. Do exílio mesmo antes de sair de Portugal. E no Brasil o seu exílio foi duplo. E outros poderão, a Elizabeth poderá falar disso. Mas realmente foi uma vida exílica enquanto mulher. Bom, vou saltar mesmo para o que importa neste texto. Presença da mulher na paisagem social da África portuguesa. Maria Archa começa por dizer que a mulher portuguesa não teve efeito nenhum na paisagem social da África, em contraste com o que tinha acontecido no Brasil, onde realmente influiu em formar uma cultura regional. Segundo Maria Archa, isso não aconteceu na África. A outra razão que ela indica para o fracasso do colonialismo na África é a falta de mestiçagem humana e cultural. Maria Archa realmente critica as mulheres de elite que não tiveram a preocupação de ser colonas, mas também não foram preparadas para tal, como aconteceu, por exemplo, ela dá o exemplo das mulheres alemãs. E ela acaba por dizer: o nacionalismo africano encontrará as colónias portuguesas na integridade do Neolítico. Pode moldar nelas o triunfo da negritude sem esbarrar com as marcas do colonialismo. E agora vou rapidamente fechar. Não obstante, as intenções humanitárias que inspiram Maria Archa a construir o colonialismo e a levam a escrever uma espécie de lição moral, porque a sua obra dita colonial implica precisamente uma lição moral contra o colonialismo, mas ao mesmo tempo, portanto, com essa ambiguidade que falei antes, portanto, uma espécie de lição moral denunciando as violências do colonialismo ao longo dos períodos da história, o olhar, bem como a escrita publicada que o veicula, não deixam, contudo, de acusar a sua cumplicidade não apenas com o colonialismo, mas com as relações de poder modeladas pelas próprias representações coloniais. O homem africano, o homem e a mulher africana é visto, imaginado, fixo na linguagem da perspectiva civilizada, europeia, iluminada, educada e empática, que mesmo sem se autorizar com conhecimento e ciência, o acaba por textualizar, o que é também uma forma de colonizar. Tal como James Clifford o observa, não há saída do movimento especular que sempre retorna sobre o próprio sujeito da escrita, a própria escritora, ou a fantasia de um eu vivendo num império imaginário sem violência ou dor, tal aquele que evoca para se autorizar a escrever sobre a África. Mesmo assim, hoje, como ler as traduções de Maria Archa, insisto que se devem ler desde uma perspectiva pós-colonial. E tentei aqui fazer esse argumento. Espero que tenha conseguido. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua excelente comunicação.
foi muito elucidativa. Penso que conseguiu realmente dar a dimensão humanista de Maria Asher, não só em relação à sociedade colonizada, como em relação à própria mulher africana e as próprias a dimensão crítica da mulher portuguesa em relação à mulher africana. Portanto, penso que a sua comunicação foi um êxito, muito bem fundamentada e bem pensada. Obrigada, Maria Ana Paula Ferreira. Passo a palavra à Elizabeth Batista, que vai falar. O título da comunicação será Musa entre as Medusas, Maria Asher e a partilha do sensível. A Elizabeth Batista é licenciada em Letras pela UNEMATER, mestrado e doutorado pela Faculdade de Letras da Universidade de São Paulo, USP, docente no programa de pós-graduação em Estudos Literários, autora de vários livros, dentre os quais destacamos Maria Asher, o legado de uma escritora viajante, editada em 2015 pela Colibri, de Lisboa. Possui pós-doutorado na Universidade de Lisboa, 2011-2012, e pós-doutorado sénior pela Universidade de Aveiro, 2018. Elizabeth, tem a palavra para nos ensinar aquilo que sabe. Eu preciso testemunhar a minha imensa satisfação em participar deste colóquio. E quando eu recebi o convite, eu pensava que eu preciso fazer uma lista de pessoas que eu gostaria de agradecer. Mas, ainda que eu me dedicasse a uma lista, faltariam alguns nomes. Então, eu quero, por meio dos nomes que eu citarei, agradecer aos demais que eu, porventura, possa deixar de fora. Então, eu preciso agradecer aos organizadores, na pessoa da Maria Manuela Guiar, uma grande incentivadora, que cria aí os Círculos Maria Asher, trazendo novamente a autora para a pauta. Isabel Henriques de Jesus, que me falou o convite. O professor Fernando de Pádua, que me acolheu quando eu levei o projeto e a proposta, a Eunice, a sobrinha, que guardou o espólio que eu tive a oportunidade de organizar, que culminou com a publicação deste livro em 2015, O Legado de uma Escritora Viajante. E também quero agradecer a Olga Asher, que está constantemente indiretamente em contato, e a gente na mesma sintonia pela literatura. Agradecer a Dina Botelho, porque quando eu comecei minha pesquisa em 2003, o professor Fernando de Pádua generosamente enviou-me um volume e ela era a única referência que em 1994 nos antecedeu. Então, a Ana Paula Ferreira, que também me enviou as suas publicações, a professora Inocência Luciano dos Santos Mata, que vai me suceder nesta fala, que foi a minha supervisora do meu primeiro pós-doc. O meu segundo pós-doc tem como resultado este livro. Tenho o direito fundamental de voltar para casa. Maria Asher, uma jornalista portuguesa no exílio. Dito isto, começo. Não é o melhor, é o esquecimento e não a morte que nos faz ficar fora da vida. Lia Couto. Eu fiquei pensando o que eu diria nessa comunicação que já não tivesse sido mencionado nos livros, de forma que me instigasse a pensar por meio de uma abordagem diferente. Então, aquilo que muitos de nós aqui já ouviu hoje, ela nasceu no limiar de 1899, viveu sua vida entre Portugal, África e Brasil. A pergunta é: quais as razões para a sua obra ter sobrevivido ao tempo? Desde o lançamento de sua novela Três Mulheres, em 1935, em Angola,
Maria Asher, por sua atuação, tornou-se uma autora muito conhecida dos leitores portugueses desde o primeiro quartel do século XX. Em sua prolífica carreira, produziu e publicou mais de 3 dezenas de livros. Sua obra pode ser encontrada em Portugal e no Brasil, onde no período de 1955 a 79 veio a passar um longo exílio. No âmbito de um contexto hegemonicamente masculino, instiga-nos compreender como a autora penetra no campo literário, como ela obteve a conquista e o consentimento do seu ativo público leitor, e como dá a interação da autora com este público. Tendo como ponto de partida, selecionei alguns romances representativos do conjunto de sua obra ficcional, num lapso de 2 décadas, começando com a sua estreia em Luanda, com a novela Três Mulheres, passando por Ela é Apenas Mulher, 1944, Filosofia de uma Mulher Moderna, 1950, e A Primeira Vítima do Diabo, de 1954, que eu tenho aqui a honra de tê-lo autografado pela autora. Olha que linda. Ao lançar o olhar para o seu percurso e a sua atuação intelectual, sabe-se que os seus livros foram alvo de rigorosos processos de censura por parte da PIDE. Maria Asher vivenciou situações dramáticas e conflituosas, que, segundo o seu testemunho, relata terem sido postas em prática diversas estratégias de vigia e controle do livre pensamento, tendo assim alguma de suas obras apreendidas, tal como já foi referenciada em outras comunicações que me antecederam. Ida e Volta de uma Caixa de Cigarros, 1937, Casa Sem Pão, 1947, e mais adiante, o manuscrito dos últimos dias do fascismo português, 1959, publicado já no seu exílio no Brasil. Os documentos que testemunham a arbitrariedade do sistema vigente encontra-se o parecer da PIDE. Nos arquivos da Torre de Tombo, inclui os relatórios sobre os livros feitos a partir de 1942. Eu vou saltar um pouquinho para ir ao que interessa. Para além dos títulos já referidos, outro livro foi requisitado pela censura, este que eu tenho nas mãos. Os censores da ditadura, insensíveis à sutileza da forma, às nuances estéticas e aos jogos do pensamento, avessos às formas avançadas da literatura do seu tempo, recolhem a importante coletânea A Primeira Vítima do Diabo, publicada pela primeira vez em 1954. Contudo, quando os censores se atentam, este livro já ia na 2ª edição, mas o censor faz a seguinte observação, abro aspas, a autora procura em quase toda a obra focar na fragilidade da situação da mulher na sociedade, para concluir que só a sua independência econômica pode garantir a sua dignidade. Sobre este aspecto, a obra não oferece qualquer inconveniente. Há, porém, e aqui está o óbice, as páginas 82 a 87, trechos demasiadamente vivos e sugestivos. Também o conto intitulado A Última Amante, da página 99 a 110, poderia ser eliminado. Destoa da linha geral da obra e quase não tem nada a cobrir a nudez forte da verdade. No entanto, o livro já está há muito à venda e já está na sua 2ª edição. Justificar-se-á uma intervenção tardia? Assina Jorge da Silva Carvalho, capitão. Tais anotações levantam no espírito observador e atento a curiosidade. Não é? Não é aquilo que é proibido que a gente quer?
Uhum. Então, ao entrar em contato com a política de sua construção artística neste livro, eu levantei as seguintes indagações. Como se dá a construção da personagem ficcional na condição feminina, no contexto social português, nos referidos romances? Maria Asher focaliza com profundidade crítica a condição social da mulher. Um olhar de relance, veremos que a autora lança mão de incontáveis elementos para descrever a vida social nos vilarejos ou na periferia urbana, colocando em cena figuras subalternas nas casas de família e o seu cotidiano. Tomando-se como exemplo, de forma particular, a coletânea ficcional Filosofia de uma Mulher Moderna, de 1950, e a primeira vítima do diabo, 4 anos depois, 54, nós vimos que esta dá voz e protagonismo às personagens femininas, conferindo forma literária de grande impacto ao drama social vivenciado pelas mulheres. Em suas páginas perfilam personagens, entre outras, oriundas da vida campesina e comunitária, que são levadas pelas mãos de familiares para servir em casa de família em Lisboa, com a promessa de um suporte futuro. De forma particular, eu volto-me para o conto que foi referido pela censura, né? Lá naquelas páginas 82 a 87, onde a censura diz que os trechos são demasiadamente vivos e sugestivos. Então, eu peço licença, porque eu selecionei um trecho para que a gente entre em contato com a linguagem da própria autora, com a construção estilística magistral, que me impacta e diz muito a sua forma de escrita. O título do conto é Os Meus Olhos Abertos. Cito o conto. O juiz olha para mim de frente, fita-me nos olhos, quer apanhar-me a alma, mas não vê mais que meus olhos abertos. Não sabe nada, eu é que sei. Julga-me doida, porque tenho este jeito de olhar. O advogado está do lado esquerdo, o doutor delegado do direito. As testemunhas vieram, falaram, acusaram-me, mentiram. Ninguém tem mais inimigos. Ninguém tem tantos inimigos como eu. Elas não sabem como as coisas se passaram. Só eu é que sei. Sou eu que sei, mas não o digo. Não me defendo. Sou criminosa. Matei a criança e mereço tudo até a morte. Mas quereria que se lesse nos meus olhos abertos que não me pertencem as culpas do que cometi. Elas não viram o nosso lar por dentro, uma prisão. O pai, caixeiro de praça, à noite, porteiro de teatro. Só ia à casa para comer e dormir, mas deixava-nos ordens, e ai de nós se não a cumpríssemos. A nossa vida regulava-se pelo terror. O pai tinha-nos fechadas, porque nos queria honestas, muito honestas, mais honestas do que as mulheres. Queria-nos a salvo das tentações do pecado e da maledicência. Temia que nós, sua mulher e filha, usássemos das manhas e tivéssemos hábitos das mulheres que fazem pouco dos homens. Não nos permitia saídas nem distração da janela. Morávamos no rés do chão alto, mas as janelas da rua, depois das compras da manhã, mantinham-se sempre vidraça fechada. A casa era a nossa prisão, a prisão em que o pai guardava nossa virtude e que, entendia ele, nos forçava a ser virtuosas. Casa onde não entrava ninguém e donde não saíamos sem a companhia do pai.
Ao domingo, eu de um lado, a mãe do outro, e ele sempre vigilante. Passeios tristes, como saída de presos em companhia do carcereiro. Uma janela revés da cabeças dos transeuntes. Penteava-me, punha um ar de pó de arroz, gola de renda, deitava-me ao peitoril, gozando a rua. Os rapazes passavam rente a mim e olhavam-me. Eu gostava de ser mirada de perto, mirada com ganas vorazes, palpada com olhos e vibrava ante a promessa de amor. Agora um, depois outro e outro e outro, mas não aceitava namoro. O pai ausente aterrava-nos como ameaça suspensa. Já tinha nos espancado até nos deixar por terra, ensanguentada e pisada aos pés. Temíamos tanto a sua cólera que a mãe não me deixava namorar nem um pouco, nem muito. Não fosse o pai sabê-lo e aleijar-me, desfigurar-me, matar-me. E nem meia hora era passada e a mãe já estava a me chamar angustiada. Carmelinda, fecha a janela, filha. Olha, não venha ele por aí. Então eu vingava-me, escapava-me pelo pensamento e pela imaginação. Por esse universo, ele não poderia fiscalizar nem dominar as restrições que me prendia. Pensando, refestelava-me, refossilava no deboche, imaginava quadros mais imorais da realidade cinemática, tinha uma mente transbordante de visões impúdicas e ignóbeis. O meu pensamento era imundo como um bordel. Passa-se o tempo, eles vão ao cinema, eu vou fazer um resumo breve. Vão ao cinema e lá, perto do pai dela, ela de um lado, o pai, a mãe, um caixeiro viajante que trabalha no mesmo estabelecimento que o pai se interessa e começa a cortejá-la. O pai, ultra resistente, impõe regras férreas, entre as quais faz-se o noivado, mas o noivo não pode frequentar a casa da família. Ele deu ordens. Casar com tudo regulado na honestidade. Mais honestidade do que em outros noivados. Falariam pela janela aos domingos. O terror do pai só me deixava livre no campo do pensamento. E nesse, o Gomes, meu noivo, era o meu amante. Então, vimos que se trata, esse conto, de um monólogo, e a personagem central é densa e complexa. E até um pouquinho bipolar. Mas no final, a trama é absolutamente inusitada e surpreendente. Por quê? Ela é engravida e o noivo fica adiando o casamento. Fica adiando. E ela fica aflita com o adiamento. E ele sempre arruma um pretexto para adiar. E certa noite ele faz algo inusitado, que eu não vou antecipar aqui para vocês. E depois a mãe dela obriga que ela, antes disso, a mãe dela obriga que ela faça o aborto. Enfim. O início do conto, o conto já começa com a cena de um julgamento. Já remete ao final da trama. O início é o final. O drama de Carmelinda, e aqui, atenção, nós já temos um nome duplo. Carmen, Linda. Personalidade forjada na opressão, no medo, na violência. No decorrer da trama ficcional, depara-se com um abismo debaixo dos seus pés. Não escapa. Reduz-se a uma vida de sofrimento até dissolver-se entre o delírio e a loucura, exposta ao isolamento e à exclusão social na periferia metropolitana. O juiz olha para mim, fita-me com olhos, quer apanhar-me na alma, mas não vê mais do que meus olhos abertos, não sabe nada.
eu é que sei. Julga-me doida porque tenho este jeito de olhar. O primeiro parágrafo faz referência aos olhos e ao olhar 5 vezes. E ali, em primeiro plano, esse olhar marcante entre o delegado e o advogado, esta mulher em choque, com um olhar apavorado e apavorante, me remeteu ao mito da Medusa, aonde imaginação e loucura se encontram, onde no mais tenebroso pode estar o mais criativo. Todo mito traz subjacente um significado oculto. Perseu e Medusa, mito extraordinariamente profundo, aborda a maldição de uma princesa transformada pela deusa Pallas Atená num monstro. Porque ela tinha tido relações íntimas com Poseidon no templo da Pallas Atená. Significados dessa transgressão e dessa maldição são centrais no mito. Faltam 3 minutos. Eu vou enxugar. Ela foi ser transformada na Górgona, um monstro terrível que vai habitar junto com outras górgonas no final do mundo. É lá que Perseu vai, na sua jornada heróica, decapitá-la. E o faz por meio do reflexo no escudo de bronze. Se tomamos essa trama ficcional, meus olhos abertos, como canal de expressão, como reflexo da condição social da mulher sob o regime do Estado Novo, veremos que o que a Medusa traz consigo é algo muito importante para se pensar nesse significado e no seu reflexo mediado pela representação literária. E através do reflexo que o Perseu decapita a Medusa. O reflexo é algo indireto. Tem muitas situações que nos chegam, por exemplo, através de uma projeção, ou seja, eu não consigo perceber algo em mim, mas eu consigo ver através da trama o meu drama representado pelo outro. E é um primeiro passo. E depois eu sou instigada a refletir, elaborar melhor e ver isso aplicado à minha realidade. A presença de algo terrível e ameaçador, como o olhar da Medusa que me fita, com o seu poder petrificador, isso remete a uma desorganização, a uma desestruturação profunda, muito difíceis de suportar. Por isso, as questões complexas abordadas pelo reflexo, pela representação literária, que no mito de Perseu, que é no mito aquilo que Perseu faz com Medusa, é que nós somos levados a uma tomada de consciência da fragilidade da condição feminina através da projeção. Então, a construção ficcional de Maria Asher promove um baralhamento dessas posições e visa a ruptura com padrões arcaicos e convenções sociais, possibilitando uma repartilha do sensível, o compartilhamento da sua visão crítica, da sua percepção do dizível e do pensável por ela. Em última análise, o conto instiga a emancipação de nós, leitores, leitora, na medida que essa se defrontaria com uma nova organização do sensível, capaz de mobilizar o seu pensamento e de fazê-lo refletir sobre a sua miserável condição e começar a pensar uma nova vida possível, desligada da lógica do poder patriarcal de mando e obediência. Ao trazer para as páginas ficcionais a trivialidade, a encenação das agruras de um cotidiano que se compõe de repetições, submetidas a genitores cruéis, opressivos, que atuam no interior e fora do reduto doméstico, os subterfúgios, os estratagemas, a coletânea de valiosos contos, A Vítima do Diabo, em cena, com desmedidos vai-vens, repetições lineares, repetições cíclicas, a exaustão.
a vulnerabilidade da condição social da mulher sobre o regime do Estado Novo. Os seus contos são o canal de expressão de situações que observou com seu aguçado senso crítico da sociedade, não só em Portugal, como nos países de idioma fraterno, como o Brasil, e em alguns países africanos que se comunicam através da língua portuguesa. E encontrou por meio da trama ficcional a forma ideal para fazer a partilha do sensível. Um olhar para essas obras de um ângulo sociocultural, nós anotamos que a construção tem como ponto de partida esse elo entre o texto literário e a sua conexão dialética com o contexto cultural, político e social. Isso porque a intelectual não está separada do restante do mundo. E que mesmo a experiência artística pautada pela autonomia tem como pano de fundo as relações de poder. Assim, podemos compreender a política estética da sua arte como aquela que traz o novo e instiga a transformação. Tudo o que traz a transformação entra em contato com forças reacionárias que querem impedir a mudança. Nós vemos isso a toda hora na política mundial. Nos seres humanos, no relacionamento dos casais, no relacionamento pais e filhos na adolescência, que trazem vivências, né? Enfim, novas, transformadoras, que trazem esse futuro. As forças reacionárias, as forças da estabilidade estão ali para zelar pelas tradições. E aí vem o conflito mediante a ameaça de comprometer a estrutura social dominante no referido sistema. Nesta direção, o percurso da contribuição literária de Maria Ashe pode ser tomado como uma perspectiva que define a política da arte literária do seu tempo. Política não apenas pelas mensagens ou sentimentos que esta transmitiu acerca de sua percepção sobre a ordem do mundo, nem pela maneira como esta trouxe para a cena ficcional a representação das estruturas da sociedade e o seu peso opressivo sobre a figura feminina, os seus conflitos socioexistenciais ou as identidades dos grupos sociais e a condição feminina. Eu vou interromper, porque eu também depois, eu penso que assim eu consigo, né, comatar, e pergunto se as organizadoras têm intenção de reunir esses artigos para publicar em forma de livro, em forma de e-book. Então, gratidão pela oportunidade, eu espero ter contribuído para esta homenagem, para essa autora, essa exímia autora que contribuiu muito para a cultura e a literatura dos países que têm o português como língua de comunicação. Elizabeth Batista, pela sua excelente comunicação, foi muito esclarecedora e mostrou realmente uma perspectiva muito interessante do papel que a Maria Ashe terá desempenhado ou ainda desempenha, segundo a sua maneira de ver, na sociedade portuguesa. Ela encerra realmente fez a sua comunicação numa perspectiva literária que envolve uma crítica social, mas também uma crítica individual. Portanto, é uma crítica que junta individualidade e sociabilidade, que é o próprio do nosso mundo contemporâneo, e está nessa aliança realmente o nascimento de uma nova sociedade, e, portanto, é nesse sentido que Maria Ashe ainda hoje pode contribuir para, digamos, para a nossa sociedade e para a nossa maneira de estar e de viver hoje em dia, em que os elementos femininos e masculinos terão que se unir numa congregação social de modo a construir uma nova sociedade. Obrigada, Elizabeth, pela sua comunicação tão interessante. Passo agora a palavra a Silvia Espírito Santo, que vai falar sobre a paisagem colonial na vida e obras de Maria Ashe. A doutora Silvia Espírito Santo é doutoranda em História Contemporânea pela Universidade do Minho, mestre em Estudo das Mulheres pela Universidade Aberta,
licenciada em História na Universidade de Coimbra, investigadora integrada do Laboratório de Paisagens, Património e Território da Universidade de Minho e membro do projeto UMAMAS, Women Associativismo em Portugal, 1914-1974, Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Lisboa, financiado pela FCT. Sílvia tem palavra. Então, boa tarde a todas as pessoas presentes e boa tarde às pessoas que estão na sala Zoom. A minha intervenção, subordinada ao tema A Paisagem Colonial na Vida e na Obra de Maria Aché, vai com certeza repetir coisas que já foram aqui ditas e textos que já foram aqui lidos, mas enfim, espero que seja uma outra perspectiva. Então, passo a ler. No final dos anos 30 e 40 do século XX, no contexto político-ideológico de exacerbado nacionalismo imperial, Maria Aché foi talvez das escritoras cujos textos ficcionais e não ficcionais mais contribuíram para a divulgação das colónias portuguesas. Para chegar mais perto da vida e do pensamento de Maria Aché no ciclo da sua literatura colonial, tivemos em conta os trabalhos académicos já realizados, as referências autobiográficas e memorialísticas que atravessam toda a sua obra e as cartas, que também já foram aqui mencionadas pelo investigador Mário Cantrim, que enviou à escritora e poetisa Fernanda de Castro. Salientar que, em termos historiográficos, a narrativa africanista de Maria Aché não pode ser dissociada de três determinantes: a conjuntura colonizadora do país e da Europa nesse período, o profundo conhecimento da autora da realidade africana e o percurso dissonante de uma mulher que viveu para a escrita, e apenas da escrita, as dificuldades económicas que já foram referenciadas. Relativamente ao primeiro ponto, começamos por falar na chegada de Maria Aché em 1935 à metrópole, quando o país vivia ainda o rescaldo da exposição colonial realizada entre 15 de junho e 30 de setembro de 1934 no Porto. Um evento propagandístico concebido pelo regime para glorificar realizações coloniais e criar de forma transversal na sociedade portuguesa um apego às colónias e uma mística imperial, naturalmente entre aspas. Para o efeito, de norte a sul do país foram realizadas excursões ao Porto, planeadas e subsidiadas por câmaras municipais e governos civis, destacando-se a grande excursão nacional, uma iniciativa da CP, que transportou mais de 5.000 pessoas ao Porto. Por outro lado, e numa perspectiva mais elitista, e simultaneamente tiveram lugar iniciativas literárias, culturais, artísticas e científicas, como por exemplo o primeiro Congresso Nacional de Antropologia das Colónias, iniciativas que se prolongaram muito para além da exposição. Foi, pois, num clima de euforia imperial que a recém-chegada Maria Aché, de acordo com a crónica do jornalista Raul Rep, que também já foi aqui referida, para assinalar a sua morte, se tornou em Lisboa, no caso do dia, em cafés, nas redações, no teatro, em salões de chá e nas livrarias. A sua presença e beleza físicas, as suas respostas prontas, inteligência viva e cultura no tratar frontal dos problemas sociais e coloniais, por uma mulher que vinha das colónias e queria ser interveniente e se torna objeto de admiração, fizeram escândalo. Não admira por isso que a sua colaboração fosse solicitada por publicações de divulgação e propaganda ultramarina, como o Mundo Português, Humanidades, o Portugal Colonial, o Boletim Geral das Colónias ou os Cadernos Coloniais. Publicações para as quais escreveu e realizou entrevistas sobre temáticas coloniais, temáticas que também abordou em conferências promovidas pela Sociedade de Geografia de Lisboa, em palestras na emissora nacional, no âmbito da Semana das Colónias, iniciativa anual promovida pela Agência Geral das Colónias. A participação de Maria nestas publicações e instituições, todas ligadas à divulgação e propaganda da retórica do regime sobre a colonização portuguesa, não deixa de evidenciar a sua integração no ambiente político-ideológico e doutrinário do Estado Novo.
facto a que pode não ser alheia a odisseia africanista que começou ainda criança. Diz ela: no primeiro quartel deste século, era eu menina, meu pai foi colocado na agência de um banco em Moçambique. Daí derivou a minha odisseia de africanista. Indo e vindo, passando uns tempos em Portugal e outros em África, foram-se 14 anos da minha vida em terras tropicais. Ou seja, 14 anos em que tomou contacto com as vivências e realidades de colonizadores e colonizados, matéria que ao longo dos anos transpôs para a sua obra, também de forma crítica. E diz: hoje o negro não vive, vegeta. Como povo, como raça inimiga, como ambição humana, não existe. A África prolifera de rebanhos de homens domesticados, de espinha curva, de alma vazia, cuja miséria é a mais clamante abominação do nosso século. Esta carne resistente e resignada povoou e desbravou o Brasil, ainda hoje moreja sem proveito, nem para eles, nem para nós, no Império Colonial Português. Porém, se Maria Axé evidenciou com frequência as iniquidades do colonialismo, também é verdade que não só não o pôs em causa, como apoiou a colonização baseada na separação de raças. Isto porque ao abordar ou desenvolver a ideia de que nunca se fez civilização sem o concurso da mulher, leia-se da mulher branca, evidenciava a importância do papel feminino na consolidação social das colónias. Como? Através do casamento endogâmico, uma forma, segundo ela, de dissuadir a miscigenação, ato que, em sua opinião, contribuía para evitar a degeneração moral da sociedade colonial, ao mesmo tempo que garantia a ordem racial. Mas também, evocando alguns aspectos humanitários, seria a mais eficaz forma de evitar a dupla segregação de que eram vítimas os filhos das uniões mistas. Mas se o pensamento colonial de Maria Axé foi ambíguo e em muitos casos contraditório, como já referimos, ele não pode ser lido sem ter em conta as vivências e experiências tão díspares quanto as idas e vindas da sua trajetória africanista. Se não vejamos, Maria Axé chegou a Moçambique com a família aos 11 anos, regressou à metrópole em 1913, 3 anos depois. Entre 1916 e 18, novamente com a família, fixa-se na Guiné, a colónia com que mais se deslumbra ao ponto de lhe chamar a verdadeira África. Em 1921, recém-chegada com Alberto Teixeira Passos, o marido, volta a Moçambique, onde o casal reside até 1926. Em 31, já divorciada, rumar a Angola, fixando-se em Luanda até 1935, ano, como também já aqui foi dito, em parceria com o escritor Pinto Quartinho Graça, publica a sua primeira novela e volta definitivamente à metrópole. Percurso que lhe faz sentir parte do todo colonial e lhe confere autoridade moral para afirmar: o caso de ter vivido em África, na meninice, na juventude, na maturidade, gestou o meu amor pelos trópicos e temperou a minha lança defensiva da gesta do colono Lusíada. Que eu não sou um mero observador da colonização portuguesa de além-mar, sou colono. Passei em África, embora intercalados, mais de 14 anos. Os povos negros podem contar comigo, como seu paladino, e os colonos requerer o esforço da minha pena. Ou ainda, e num outro contexto, dirá: só quem mordeu as poeiras malditas destas florestas sobre o chão de areia, dessas infindas de savana solitária, pode contar o que é a África misteriosa, bárbara e terrível. Foi feito, estas afirmações de Maria Axé remetem para um conhecimento das populações nativas, provavelmente único entre as mulheres que viveram em África, as mulheres brancas que viveram em África. Conhecimento de ordem histórica, etnográfica, antropológica, elogiados pelo sociólogo brasileiro Gilberto Freire, no prefácio do livro Herança Lusíada, que esta lhe dedicou. Prefácio no qual refere que Freire refere que se esta juntasse ao seu talento literário e formação científica em antropologia e sociologia, poderia ser, como também já aqui foi dito, a Margaret Mead em língua inglesa. Mas Maria Emília Axé Eiroles Baltazar Moreira, sendo uma mulher de ascendência aristocrática, tinha baixa formação escolar. Só terminou aos 16 anos e, por vontade própria, a 4ª série do ensino básico.
facto que não a impediu, como autodidata, de adquirir a vasta cultura que mostrou em áreas literárias tão diversificadas como o romance, o ensaio, a literatura infantil ou o jornalismo, área em que também colaborou com jornais como o Século, o Diário de Notícias, A Noite ou o Sol. Contudo, o facto de viver exclusivamente do seu trabalho obrigou Maria Ássia a diversificar a sua escrita, enverdando por peças de teatro radiofónico, por trabalhos de tradução ou ainda a participar em concursos literários. É neste contexto que, em 1986, concorre ao 10º concurso de literatura colonial com a obra África Selvagem, uma obra considerada pelo júri como um estudo etnográfico no qual a autora coligiu lendas, contos e provérbios correntes entre os Bantu com a verdade dos seus conhecimentos sobre a África, ou, como Maria Ássia prefere dizer, um documento humano cuja verdade expõe desta forma. Inicio esta recolha de folclores com a modéstia dos meus recursos e a humildade da minha confissão. Não tentei embonecar com galas a metro este documentário que eu pretendo apresentar como é, documentário. Apago-me perante o documento humano que quero evidenciar. Alterar a verdade não me tenta, como arte, e repugna-me pela improbidade, embora acene o chamariz do êxito possibilitado. De referir que a África Selvagem não ganhou qualquer prémio, uma vez que para o júri carecia de rigor científico, um karma recorrente na vida literária da autora. Residindo o principal mérito da obra no seu estilo forte, másculo e coerente, que sem essa qualidade, como disse o júri, não teria um interesse muito menor. Ou seja, um olhar muito comum sobre a literatura colonial escrita por mulheres, já que todo o universo referencial da temática estava associado à força, ao heroísmo e à masculinidade, territórios nos quais as mulheres só entravam, quando entravam, como pacificadoras e cuidadoras das feridas físicas e psicológicas do guerreiro. Mas mesmo sem ser premiada, Maria Ássia não desistiu de concorrer a certames literários, conforme atesta a carta que envia a Fernanda de Castro. Diz ela: deseja a Branca Gonta Colasso, não eu, concorrer com o livro à classe de História dos Prémios de Secretariado, visto que memórias são história contemporânea. Mas eu pergunto a mim mesma, será que vale a pena? E por isso lhe peço que me dê um parecer. Você faz já uma ideia do que pensam os júris habituais do secretariado. Valerá a pena gastar os exemplares precisos, certidões, etc.? Não serão estes prémios concedidos com preferência a obras mais eruditas? Estará o espírito deste livro dentro do espírito do prémio? Eu faço a vontade à Branca, mas é contrariada. Perdi a confiança na honestidade dos júris que dão prémios literários. Agora, só desejo concorrer a eles quando saiba antecipadamente quem é o júri e me convença da sua honorabilidade. Mas a Branca, coitada, está nesta ilusão. Nesta carta não datada, mas que terá sido escrita entre 1937 ou 38, Maria Ássia pede a opinião de Fernanda de Castro sobre a sua participação no concurso. Refere-se ao concurso literário do Secretariado de Propaganda Nacional, a realizar em 1938 e promovido pelo Secretariado de Propaganda Nacional, instituição presidida por António Ferro, marido da escritora. Justifica, não só com a pressão de Branca, escritora e amiga comum, mas também com as dúvidas que tinha acerca dos júris dos concursos literários e desconfiança quanto à honestidade dos júris que atribuem os prémios. Argumentos que, para além de revelarem a sua decepção por África Selvagem ter sido afastada dos prémios em 1936, revelam também algum desnorte da autora por não ter em conta que o júri de quem desconfiava da honestidade integrou a própria Fernanda de Castro. Por coincidência ou não, em 1938, o livro de Maria Ássia intitulado Viagem à Roda da África, obra temática colonial dirigida a um público infanto-juvenil, é galardoado com o prémio Maria Amália Vaz de Carvalho. Prémio que a enche de alegria, como sugere numa outra carta, e diz: ainda estou a pensar na delícia daqueles 4 contos. Que amores de membros de júri, que amores.
No arquivo de Fernanda de Castro, existente na Fundação António Quadros, são várias as cartas que dirige a esta, pedindo que interceda por ela junto do marido para os mais diversos assuntos. Apelos que chegam a ser dramáticos, como que expressa em 1940, quando põe a hipótese de seguir para a França como enfermeira, porque, como refere, já dou pouco valor a uma vida que tanto me custa a manter. Combativa e inconformista e cada vez mais crítica do colonialismo português, em 45, Maria Acha adere ao movimento de unidade democrática. Por essa razão, tornou-se uma escritora incómoda e, consequentemente, viu os seus livros serem destruídos ou apreendidos pela censura. Em agosto de 53, dois anos antes de se exilar no Brasil, reporta a situação a Fernanda de Castro, dizendo: a PIDE fez-me há dias uma busca e levou-me um livro que estava a escrever, mas já tinha despachado o diário para o Rio por portador. Trata-se do livro em que descreve o julgamento de Henrique Galvão, no qual assistiu credenciada pelo Jornal República e que apenas viria a publicar em 59 já no Brasil, com o título Os Últimos Dias do Fascismo Português. Não queria terminar esta intervenção sem referir que, ao abordar a importância simbólica que a paisagem colonial teve na vida e na obra de Maria Acha, procurei, sobretudo, evidenciar o percurso de uma mulher livre que viveu condicionada pelo seu tempo e de uma escritora notável que viveu precariamente do seu trabalho. Pelo que, sendo Maria Acha uma mulher de 1000 rostos, como a referenciou a sobrinha neta Olga Acha Moreira, aqui presente, este foi apenas um modesto contributo para os ir desvendando. Obrigada. Obrigada, Silvia Espírito Santo, pela sua comunicação, em que traçou realmente um panorâmica biográfico da Maria Acher, muito bem estruturado, e em que ficou claro que ela foi alterando a sua maneira de ver e de apreciar e de criticar as relações de Portugal com as colónias, ou seja, com o colonialismo. Portanto, é um contributo importante para esta temática. Passo agora a palavra a Inocência Mata, que apresenta um texto que se chama A Pena a Serviço da Sensibilidade Imperial, o lugar de Maria Acher na literatura colonial. Doutora em Letras pela Universidade de Lisboa e pós-doutora em Estudos Pós-Coloniais pela Universidade da Califórnia, Berkeley, professora da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e investigadora do Centro de Estudos Comparatistas. De 2014 a 2018, foi professora e vice-diretora do Departamento Português da Universidade de Macau e coordenadora do programa de doutoramento PhD in Literary and Intercultural Studies, português, e diretora do Centro Luso-Asian Studies. É autora de diversas obras. Eu tenho a palavra, em Inocência. Muito boa tarde. Antes de mais, eu quero cumprimentar a doutora, enfim, que está a moderar. Quero cumprimentá-la, a doutora Zília Osório de Castro. Quero agradecer o convite que me foi feito pela comissão, em nome da professora Isabel Henriques de Jesus, que tenho o prazer de conhecer hoje, quer dizer, de conhecer como quem diz, não é? Ninguém conhece ninguém agora estamos, mas já a conhecia, claro, já a conhecia. Permitam-me também que agradeça uma pessoa que não está presente, que é o Gonçalo Cordeiro, que já conheço. Ele foi investigador do Centro de Estudos Comparatistas, esteve também em Macau. Quero agradecer, portanto, toda a comissão organizadora, a doutora Zamira Assis, que conheci, que, enfim, fez os contactos mais técnicos. E vou começar por dizer que esta minha apresentação tem, enfim, quatro estações.
A primeira, o preâmbulo necessário. A segunda, o fardo do género, uma colonialista rebelde. A terceira, o fardo da alteridade, paisagens em trânsitos etnográficos e brevíssimas considerações. Não o disse, mas cumprimento, desculpem a falta de educação, as pessoas presentes e as pessoas presentes virtualmente. Eu dedico esta minha comunicação à Betinha. Eu não sei se ela ainda está. Elizabeth, estás? Estás? Estou, querida. Estou. Eu dedico esta comunicação à Betinha, e que é a Elizabeth, e eu vou dizer porquê é que eu dedico essa comunicação. A primeira estação, portanto, é um preâmbulo necessário. Porque esta dedicatória? Eu conheci, e quero estressar, né? Enfatizar. Eu conheci Maria Archer durante a investigação para a minha dissertação de mestrado em literaturas brasileira e africanas e sobre a literatura colonial, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, que é a minha alma mater. E o meu trabalho, a minha dissertação de mestrado intitulou-se A Prosa de Ficção no Período Colonial, sob orientação do saudoso professor Manuel Ferreira. Na altura, eu nem me detive na sua obra, dimensionado que eu estava na perspectiva de um cânone declinado quase exclusivamente no masculino. E também devo começar por ter ficado muito incomodada com o primeiro texto de Maria Archer que eu li, o conto A Carta, em que o homem negro é referido como uma criatura de transição entre a animalidade e a humanidade, uma criança grande. O início do conto, que está inserido no segundo volume da antologia Contos Portugueses do Ultramar, de 1969, chocou-me. Era eu, uma estudante ainda menina e moça, sem a endurance para encaixar as verbalizações coloniais racistas para as quais eu hoje estou treinada. Começa assim o conto. Para falar de África e dos negros, nunca se abusa da palavra mistério. A África está ocupada e é desconhecida. O negro vive a par de nós e não o entendemos. Colonizam as terras africanas as raças europeias de maior elevado standard de civilização. E o negro é ainda o homem selvagem, homem da idade do ferro, abrindo para as facilidades correntes da nossa vida olhos que o assombro dilata. Esta incompreensão entre criaturas em dois estádios de evolução humana faz desabrochar na alma do negro deslumbramentos ante o saber do branco e avoluma no branco insensatos desdéns por esse ente primitivo e prodigioso, homem intensamente natural, resistente, emotivo, enérgico, forte, cheio de virtudes simples, como um animal qualquer. Eu voltei a cruzar-me, enfatizo o verbo, eu voltei a cruzar-me com Maria Archer das minhas pesquisas sobre literatura colonial para a escrita de artigos e para lecionar uma unidade curricular da faculdade designada precisamente literatura colonial. Nós lecionamos literatura colonial na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, em que quis introduzir a autoria feminina desse corpus. Autoras como Guilhermina de Azeredo, Fernanda de Castro, Maria Joana Couto, Maria da Graça Freire, Maria Amélia Rodrigues e, obviamente, Maria Archer. Mas o interesse pela obra de Maria Archer, enquanto autora de literatura colonial, densificou-se quando, em 2011, a professora Elizabeth Batista me contactou para acompanhar na sua pesquisa de pós-doutoramento que contemplava um estudo crítico-descritivo do acervo de Maria Emília Herodes Baltazar Moreira em Poder de Familiares em Lisboa e no Porto, e particularmente junto da Fundação
professor Fernando Pádua. A investigação visava a organização das memórias da escritora e a construção do seu imaginário relacional, dando continuidade à longa pesquisa que Elizabeth já vinha fazendo sobre Maria Asher, de que resultara a sua tese de doutoramento intitulada Entre a Literatura e a Imprensa, Percursos de Maria Asher no Brasil, que ela defendeu em 2007 na Universidade de São Paulo. Tratava-se de um projeto sobre a organização do acervo de Maria Asher, literatura e vida social nos países de língua portuguesa, e com ele, Elizabeth pretendia reafirmar a sua preocupação em dar visibilidade à diversidade cultural decorrente das relações culturais ibero-afro-brasileiras a partir do século XX, através da obra de uma figura que nasceu no limiar do século XX. Desse tempo, em Lisboa, resultou o livro que ela já apresentou, O Legado de uma Escritora Viajante, publicado em 2015, que eu tive a ventura de prefaciar. Dedico por este facto, porque foi por ela que eu realmente comecei a olhar e a estudar a obra de Maria Asher. Dedico por este facto a minha colega e amiga Elizabeth Batista esta breve reflexão que intitulei A Pena a Serviço da Sensibilidade Imperial, o lugar de Maria Asher na literatura colonial. Segunda estação, eu achei importante isso, porque eu até fiquei um bocado admirada quando me convidou. O fardo do género, uma colonialista rebelde. E eu começo com uma epígrafe que é uma afirmação de Maria Asher. Eu sou apenas artista, com a pena a serviço da sensibilidade, e não gosto de meter o bedelho em assuntos fora do meu ofício. No prefácio a Feitiços de Guilhermina de Azeredo, obra que obtivera o segundo lugar da primeira categoria do 9º concurso de literatura colonial em 1935, José Osório de Oliveira assinala o que considera ser a diferença entre a relação com os negros por parte do homem branco, influenciado pelo espírito dominador, e por parte da mulher branca, que capta a alma sofredora dos negros. Diz o autor, estes, os negros, são para o colono, para o funcionário, para o militar e até para o padre, seres que precisam de direção. Para a mulher, são criaturas humanas que precisam de simpatia. O que José Osório de Oliveira diz, Ana Paula Ferreira parece resumir de forma lapidar no seu artigo Continentes Negros, com o nome de Portugal, o feitiço colonialista de Maria Asher. E diz Ana Paula Ferreira que, ainda não estou a citar, é um texto de 96, diz que uma qualquer contribuição da mulher relevava, e agora cito, de uma experiência emotiva, portanto, marginal, do ponto de vista científico, racional. Por isso, assinalo que, embora a literatura colonial portuguesa tenha vindo a ser, nos últimos anos, objeto de estudo, há um acervo que me parece continuar a não merecer a devida atenção. Trata-se do corpus literário de autoria feminina que carece de uma exploração mais sistemática, não obstante os trabalhos que ultimamente têm vindo a aparecer na perspectiva das relações entre género, nação, colonialismo e império. Ana Paula Ferreira, Leonor Martins, Gema Nadal, Jéssica Falcone, Sandra Souza, Filipa Vicente, são pessoas que têm vindo, não de forma sistemática, e é isso que eu quero dizer, não de forma sistemática, mas têm vindo a falar precisamente do lugar dessa agência feminina no processo da expansão portuguesa e da colonização. E, no entanto, apesar de uma hegemonia autoral masculina, mulheres houve que se distinguiram como rostos femininos da expansão e da colonização, no esforço de intensificação da propaganda por todos os meios das colónias e da obra colonial portuguesa, não se encaixando no estatuto de simples bagagem do império, que é a expressão de Linda McDowell para designar o lugar secundário que às mulheres colonas é atribuído na e pela historiografia. Tenho aqui uma citação em inglês que vou passar, em que ela fala precisamente
desse lugar de bagagem do império, que as mulheres são vistas como bagagem do império, e não, na verdade, como agentes da colonização, que foram. Em todo caso, não foi bem o caso de Maria Acha, que não aceitou a condição de esposa incorporada, que a expressão também é de Alison Blunt, e nem acrescento eu, de filha incorporada. Quer enquanto filha acompanhar os pais, quer quando já divorciada, viaja para Luanda para se reunir com a família. Não se encaixava no seu perfil. Como mulher, Maria Acha reivindicava o direito de reconhecimento da sua categoria de criatura socialmente humana, diz ela numa entrevista, e não de um animal doméstico. Escrevendo sobre assuntos incômodos, temas não sancionados nem pela moral cristã e burguesa, nem pelo cânone literário. E entendo aqui o cânone literário, a relação de um leitor e de um escritor individuais com aquilo que foi preservado dentre tudo que foi escrito. É uma citação de Harold Bloom, muitas vezes diabolizado, na minha perspectiva, muitas vezes sem o lerem. Apesar de ele ser horrível, diz coisas horríveis, mas enfim. Razão pela qual Maria Acha foi considerada, juntamente com Judite Teixeira, uma renegada da literatura portuguesa. Eu refiro-me a um curso que foi anunciado e que foi dado. Eu gostei desse título, que foi ministrado por Lúcia Vicente, em que Maria Acha é uma renegada da literatura portuguesa. Num dos seus primeiros livros, Caleidoscópio Africano, de 38, ela afirma: eu sou apenas, agora retomo a epígrafe, eu sou apenas artista, com apenas serviço da sensibilidade, e não gosto de meter o bedelho em assuntos fora do meu ofício. Por isso me abstenho de gabar com números na mão o valor econômico dos planaltos de Angola e de lembrar aos portugueses a imensa riqueza desses territórios ultramarinos que são tesouros abandonados, adoro tesouros, que são tesouros abandonados por nós sob os olhares cobiçosos dos estrangeiros famintos. Mesmo proclamando essa abstenção, né, essa recusa da condição de estudiosa, ou negando, como ela faz em Angola Filme, que é historiadora, ela diz, não sou historiadora, e que não garante a precisão das datas que indica, nem a veracidade das informações que colhe, Maria Acha adotou uma postura de inquietante sede de conhecer o mundo em que vivia, dentro de uma perspectiva profundamente colonial, casando o gosto de viajar com o de observar, navegando em géneros narrativos fluidos, a literatura de viagens, o conto, a recolha de textos da oratura oral. Existem contos tradicionais na sua, que ela recolhe, africanos, angolanos particularmente, na sua obra. Apontamentos biográficos, como ela faz em Sertanejos. Descrição etnográfica, como faz em África Selvagem e há muitos outros livros. Reflexões político-socioeconómicas, como quando ela faz em Colônias Pescatórias de Angola. Portanto, modalidades genológicas que, como observa Cheryl McQueen, ajudaram a construir o discurso da alteridade, como nesse início do seu livro Ninho de Bárbaros. Mochico, Planalto de Angola, 1000 quilómetros distante do Atlântico, 1300 metros de altitude, região de florestas, de rios, de desertos perdidos na floresta desmedida. E esse tipo de descrição das paisagens e dos hábitos é uma constante em todos os livros de temática africana. Essa ideia de literatura portuguesa de temática africana é uma ideia que é de Amândio de César. Muito depois eu vou me referir a isso. Amândio de César não utiliza a expressão literatura colonial. Ele utiliza literatura portuguesa de temática, de temática africana ou literatura ultramarina. Neste âmbito, a sua produção cultural e intelectual
era marcada pela experiência e conhecimento de uma colonialista, no sentido de alguém que se incumbe da função de civilizar e resgatar da pré-história terras, expressão dela, terras do ninho de bárbaros, num perfeito diálogo com a mitologia de uma nação portuguesa transcontinental que assumiu o fardo de civilizar povos gentios de África, em lugares onde viveu, quer acompanhando os pais, em Moçambique, na então Guiné Portuguesa e Angola, quer acompanhando o marido em Moçambique, não esquecendo outro território de colonização portuguesa, o Brasil, onde, como exilada, escreveu, porventura, a sua mais apostrófica obra contra o regime do Estado Novo, Os Últimos Dias do Fascismo Português. A omissão de figuras femininas da historiografia colonial vem de longe. No caso da atividade intelectual, de que a escrita é uma vertente importante, note-se que nos 46 anos dos concursos de literatura colonial da Agência Geral das Colónias, depois concursos de literatura do ultramar da Agência Geral do Ultramar, a partir de 1954, apenas 6 mulheres foram distinguidas. Uma delas, 2 vezes, Guilhermina de Azeredo, em 35 e em 56, com feitiços e brancos e negros, respectivamente. Porém, é preciso lembrar que a obra de autoria feminina contribui para uma percepção mais acurada do lugar da imaginação colonial na legitimação intelectual da instituição imperial, fornecendo uma nova leitura do acervo colonial, que é marcado, lembremos do que disse José Osório de Oliveira, fazendo essa diferença, como é que o homem branco vê os negros e como é que a mulher branca vê os negros, que é marcado pela multiplicidade de visões sobre o espaço colonial e as políticas de invisibilização e subalternização transversais a todas as áreas da sociedade. Uma tal interpretação dos acervos possibilitaria uma articulação da agência das mulheres, especificamente mulheres metropolitanas brancas, fundamentada no esforço colonial, ao mesmo tempo que proporciona os locais discursivos, que proporcionam os locais discursivos e epistémicos em relação aos quais a agência histórica das mulheres europeias é imaginada e exercitada. Assim, na revisão que se impõe nas narrativas historiográficas, nas diferentes áreas da produção cultural, literária, no caso, é importante alargar o âmbito do conhecimento da história do colonialismo e contemplar a produção e as experiências de sujeitos que ficaram à porta da história. Agentes que não são considerados na historiografia colonial como se apenas realmente bagagem do Império fossem. Não por acaso, mesmo na obra colonial de Maria Asher, há a preocupação de trazer à cena mulheres metropolitanas no papel de colonizadores e africanas, mostrando a sua condição subalterna, no caso da mulher africana, sob uma dupla ou tripla dominação. Lembrando ao caso, e sem sistematização, porque não tive tempo para isso, elementos que demonstram essa preocupação, eu cito o roteiro do Mundo Português, com um capítulo já aqui referido por Ana Paula Ferreira, um capítulo dedicado à presença da mulher na paisagem social da África portuguesa, ou o conto, interessantemente também já referido por Ana Paula Ferreira, Maternidade, em que são narradas as desventuras de Há de Haver uma Lei, do seu livro Há de Haver uma Lei, em que são narradas as desventuras de Lídia, uma rapariga mestiça de Moçambique, cuja cor mulata, estou a citar, atenuava-se ante a visão contínua da multidão indígena, ou a mais política das personagens, a viúva de um chefe de posto, que de boneca frágil, esposa indefesa, com a sua desprotegida delicadeza de mulher branca, assume, após a morte do marido, um protagonismo extraordinário, com um verdadeiro espírito de missão colonizadora, desconstruindo os padrões então prevalecentes sobre o lugar da mulher na empresa da colonização. Apesar de ter concorrido uma vez ao Prémio de Literatura Colonial com África Selvagem, Maria Asher talvez não fosse um vencedor conveniente ao regime de Estado Novo, pois a sua atividade sociopolítica cultural era claramente antifascista,
não se coibindo de integrar o movimento de unidade democrática, possivelmente estarei a dizer coisas que já foram ditas, infelizmente eu peço desculpas às pessoas que apresentaram a sua comunicação de manhã, mas realmente não foi possível, eu estava a acabar esta, não foi possível estar presente, peço mesmo desculpas, eu normalmente não faço isso, mas realmente ia que acabar, não é? Portanto, não se coibindo de integrar o movimento da unidade democrática de 1945, a altura em que se intensifica a perseguição pela PIDE com livros apreendidos, situação que também já foi referido aqui, portanto, pela professora Sílvia Espírito Santo, com livros apreendidos, situação que a levará ao exílio no Brasil, exílio que Elizabeth Batista consideraria involuntário, e ela põe o in entre aspas, entre parênteses, como uma inevitável opção. E isso, não obstante, é preciso lembrar, o facto desses prémios da literatura colonial visarem o incentivo da cultura colonial. Eu utilizo aqui o conceito a partir da proposta de Aimé Césaire, que vê a cultura colonial não como a cultura do colonizador, mas como sistema que instrumentaliza as relações culturais através de uma hierarquização que visa a subalternização da cultura do outro e justifica a sua inferioridade. Eu adoro o início do livro, do romance de Dulce Maria Cardoso, O Retorno, que é assim: mas na metrópole há cerejas. É um início extraordinário, não é? Depois nós vamos perceber porquê, não é? Porque depois o menino Rui vai perceber que as cerejas são muito superiores a pitangas. Então, é precisamente através, dizia eu, através de uma hierarquização, isso a cultura colonial, é isso a cultura colonial, não é? Quando a mãe do menino diz-lhe que as cerejas são um fruto muito, muito nobre e que a pitanga não é. Através de uma hierarquização que visa a subalternização da cultura do outro e justifica a sua inferioridade. Ou como expõe a Anne Laura Stoller de forma muito adequada, numa citação que eu tenho, mas que não vou ler, não é? mas que vou reiterar o início da citação. Anne Laura Stoller diz assim, eu vou traduzir. As culturas coloniais nunca foram traduções diretas da sociedade europeia transferidas para as colónias, mas configurações culturais únicas, criações domésticas nas quais a alimentação, o vestuário, a habitação e a moralidade europeias receberam um novo significado político em ordens sociais coloniais específicas. E este aspecto de que decorre na obra de Maria Asher uma constante oposição entre eles e nós, entre negros e brancos, entre africanos e europeus e entre civilizados e primitivos, caracteriza a sua atividade intelectual de antropóloga, como lhe chamou Gilberto Freire, também já aqui referido. Uma antropóloga colonial que assentava o seu pensamento antropológico na observação distanciada, comparativa e de cima. Eu parafraseio a expressão de Jim Sharp quando ele fala de a história vista de baixo. E essa observação distanciada, comparativa e de cima das manifestações culturais dos povos africanos, que considerava estáticas, sem movimento, no sentido em que eram sociedades consideradas não históricas, primitivas, no limiar da humanidade. Em Os Bárbaros, no capítulo de África Selvagem, lemos assim: o negro é ainda selvagem, é o homem bárbaro da pré-história, é o homem da Idade de Ferro. A sua mentalidade não pode saltar em um único passo das simplicidades egocentristas da vida primitiva, que é a sua, para as dispersões sociais, para as lucubrações de alcance alongado e múltiplo, peculiares à nossa existência regulada por diretrizes saídas do cérebro. O negro, alçado numa só geração, sob a gentilidade, não assimila a civilização de que se apropria. Imita, macaqueia, brinca aos civilizados. Em outro livro, Ninho de Bárbaros, é um livro que eu
para o qual eu já vi 3 datas, ele está lá 100 datas, para 1940, 1948, até 1950, e interrogado. Mas o meu colega e amigo Mário César Lugarinho, aqui presente, diz que é de 48. E como ele é uma pessoa, um especialista na literatura colonial portuguesa, eu vou acreditar que é de 1948. Em outro livro, Ninho de Bárbaros, parece que é de 1948, apesar das 3 datas que eu vi, anos depois, a autora afirmaria: retrocedi milénios, sei lá quantos, senti-me na pré-história, baldeada como fagocito através de eras humanas. E os exemplos repetir-se-iam sob observação comparativa e hierarquizante entre um nós e o eles. Parece, pois, natural concluir que Maria Asher partilhava a preocupação que levou à criação dos concursos de literatura colonial, depois concursos de literatura ultramarina, pensado em 1924, não é? Mas com a primeira edição a realizar-se em 1926. A promoção do que era literatura, que era considerado património colonial português. Ainda que a própria percepção de literatura colonial se fosse alterando, começando por ser perspectivada como gênio que pela imaginação e pelo sentimento estimulasse e deslumbrasse as curiosidades e o espírito de aventura da massa gregária da nação, na definição de Carlos Selvagem, naquela que é uma das primeiras reflexões sobre literatura colonial, que nem se chamava ainda literatura colonial, né? O texto era Literatura Portuguesa de Ambiente Exótico. Literatura colonial, que é uma expressão que já vai aparecer no ensaio de Marcelo Caetano, 10 anos depois, não é? Em que refere obras de imaginação cuja ação decorre em ambiente colonial, e anos depois passa a ser um registro do confronto entre negros e brancos, como nesta reflexão de Augusto Abranches. Antes de mais nada, entenda-se que, estou a citar Augusto Abranches, que por literatura colonial nos referimos a que pretende contar as reações do branco perante o meio ambiente do negro. Isto é, a toda essa espécie de descrição, mais ou menos ficcionista, que nos introduz perante as pessoas imaginariamente vindas de ambientes culturais desenvolvidos, civilizados, para meios ambientes primitivos. Mas já em pleno colonialismo triunfante, Amândio César fala em ultramar literário. Muito bem. Muito bem. Fala em ultramar literário, que leva a considerar uma literatura portuguesa de temática africana. Não fala em literatura colonial. Perspectivando-a como texto que se propõe a comunicar um novo mundo das raças diversas que povoam, dos costumes, das tradições, dos dramas, da luta perante a fauna e a flora de um novo tipo humano. Ainda que, isso em 1967, ainda que pouco sobre a África Maria Asher tenha escrito nos anos 60, quando já se encontrava exilada no Brasil, a sua obra cumpriu todos esses preceitos, essas quatro perspectivas de literatura colonial. Conhecida como uma escritora, cuja obra e artigos publicados em jornais portugueses e brasileiros desafiaram as narrativas oficiais, quer sobre a ideia do regime político livre de cerceamento de liberdade de expressão, quer sobre a condição feminina e contra a hegemonia patriarcal sob a qual viviam as mulheres portuguesas, inibindo o seu querer e a sua individualidade, e é extraordinário ler a carta precatória para depósito de mulher casada, que ela escreve e fala do seu divórcio. Maria Asher foi persona não grata, na perspectiva do regime e até perante a família, como se sabe, depois da publicação do romance Aristocratas, de 1945. Raul Rego, também uma citação que eu acho interessantíssima depois da morte dela, a propósito dessa incomodidade que ela causava, diz: a sua presença e beleza físicas, as suas respostas prontas, a inteligência viva, a cultura, o amor ao livro, o tratar frontal de problemas sociais e coloniais por uma mulher que vinha das colônias e que queria ser interveniente e se tornar objeto de admiração, fizeram um escândalo. Não era conformista.
E isso a afastou de muitos meios oficiais e de muitos salões de tertúlias, arrastando-a para o contacto, eu repito isto, arrastando-a para o contacto com a oposição. E é entre a oposição ao Estado Novo e a apologia do sistema colonial que se situa a obra de Maria Acha, que convergia com a ideologia colonial, num projeto político de incentivar a portugalização da produção cultural relativa às colónias. Terceiro e último, este último é pequeno. O fardo da alteridade, paisagens em trânsitos etnográficos. E começo com uma citação de Rodrigo Júnior. O trabalho do escritor colonial, para valer como elemento de estudo, terá de ser experiência da própria vida. O outro acervo da literatura colonial, que me parece pouco explorado, é o das obras da segunda categoria dos prémios, que inclui textos referenciais, crônicas, apontamentos e roteiros de viagem, biografias, etnografia, história, modalidade em que se insere grande parte da obra de Maria Acha, que chegou, como já foi dito também, a candidatar-se em 1936 ao 10º concurso de literatura colonial com a África Selvagem. Já é comum afirmar que Maria Acha é uma escritora viajante, expressão de viajada, expressão de Olga Asher Moreira, em experiências registadas, sobretudo em África Selvagem, que foi considerada a revelação da literatura portuguesa em 1935, Singularidades de um País Distante, Ninho de Bárbaros, Caleidoscópio Africano, Herança Lusíada e também um roteiro do mundo português, livro que se pode considerar um ensaio para uma obra maior, Terras onde se fala português, com edição, revista e ampliada. Esse livro foi publicado em 50 com edição, revista ampliada em 1957 com o prefácio de Gilberto Freire, que já havia aparecido em Herança Lusíada. Ou mesmo o romance juvenil Viagem à Roda de África, em que a autora revela aos dois adolescentes, Zita e Zeca, um painel da colonização portuguesa, estou a citar, migalhos de história, de etnografia, de folclore, de fauna e de flora africana. Já em Imperialized, Travel Writing and Transculturation, desculpem, já a tradução no Brasil, Olhos do Império, Mary Louise Pratt considera a viagem como instrumento ideológico da construção imperial e mostra como, através da escrita de viagem, a alteridade dos impérios, seus habitantes e seus espaços geográficos e físicos foi construída e levada aos leitores metropolitanos. O espaço, sobretudo a natureza, a geografia, as paisagens e as gentes, é um dos mais intensos motivos de estranhamento e estrangeiridade e categoria propulsora da alteridade, mas, simultaneamente também, é um elemento construtor da utopia imperial. E toda a obra de Maria Acha é uma obra realmente em que nós podemos ver essa utopia imperial, mas não vou aqui falar disso. Eu quero terminar. Note-se, no entanto, que a parte desses trânsitos geográficos em Maria Acha, há também a viagem de ideias e discursos, tendo cultivado várias modalidades textuais e genológicas, passando pela ficção narrativa, contos e romances, drama, literatura infanto-juvenil, crônicas, epístolas, ensaios, biografias, reportagens, fábulas, lendas, histórias acontecidas, em que eram vazados os registros etnográficos e etnológicos. Ela não se ficava apenas pela etnografia, ela invadia também o espaço da etnologia sobre a África. Na sua visão, e já estou mesmo a terminar, na sua visão caleidoscópica sobre a África, que foi revelando em obras cujos títulos já apontam para contínuos deslocamentos, sertanejos, quem fala de sertão fala de viagens. Viagem à Roda da África, Caleidoscópio Africano, Roteiro do Mundo Português, Terras onde se fala português, enfim, para referir apenas aquelas obras em que a ideia de deslocamento está evidente a partir do título, a escrita resulta em registro etnográfico, em que a autora pretendeu, para utilizar as palavras da mãe de César, dar conta do esforço do homem branco em terras africanas. É isso que Maria Acha faz nas suas reflexões sobre a África, pois os apontamentos sobre a natureza revelam a dimensão heroica do homem branco
E Sertanejos é claramente um documento de homenagem àqueles que se aventuraram pelo sertão adentro, muitas vezes sem o reconhecimento oficial, como é o caso de Adriano dos Santos Gil, que considera o mais antigo colono de Angola, companheiro de Silva Porto, este homenageado pelo poder colonial, referindo, Maria Asher, nesse livro, que se tratou de uma injustiça e criticando o poder por ter 2 pesos e 2 medidas. Encenando quase um confronto com o espaço físico, geográfico, cultural, o espaço estrangeiro, a partir do qual emerge uma conflitiva alteridade, esta é uma das coordenadas da obra de Maria Asher, corroborando a afirmação de Mary Louise Pratt de que quanto mais selvagem a natureza, mais selvagem a cultura. Com efeito, a obra de Maria Asher sobre a África colonial, seja ensaística, seja testemunhal, que aliás se confunde com textos de viagens, torna-se ferramenta útil para refletir sobre as narrativas coloniais como lugar de construção da imagem do outro, da mitificação da colonização, de propaganda colonialista, alimentando o imaginário colonial português sobre a heroicidade do colono empreendedor, como os celebrados sertanejos, a emulação colonialista, a legitimação da presença portuguesa em África e aos territórios, cujo critério da autora começa com a antiguidade. Logo, em Sertanejos, a sua terceira obra e a primeira colaboração que ela tem com cadernos coloniais, ela afirma: desde 1485, a data em que Diogo Cão descobriu o Congo, até 1915, a data da última operação da conquista, que os portugueses dão sangue e dor para este império africano. Se a prioridade da presença na terra é a base do direito de posse, toda a África Equatorial e Austral pertence de direito aos portugueses. Aí, afinal, ainda faltava outra, mas é mesmo. Proposição de pertença reiterada em Roteiro do Mundo Português, na última parte, findou a narrativa. O nosso império pertence-nos por herança, como nos pertence o nosso chão europeu. Foi-nos como este legado pelos nossos maiores, navegadores, conquistadores, missionários, que por mares nunca antes navegados, correram todos os horizontes, visitaram inúmeros povos bárbaros e descobriram o contorno físico da terra. Ela escrevia muito bem. A área sagrada do império é o Rochedo de Sagres. A obra de Maria Asher, terminando, desenha cartografias etnográficas, tanto das colónias portuguesas, celebrando os heróis e o esforço da colonização, quanto da narração das suas próprias experiências e vivências africanas, corroborando a ideia de Rodrigues Júnior, que anos depois, muitos anos mais tarde, diria: para escrever é preciso ter vivido e o que se escreve, ter passado estados de emoção, de deslumbramentos da alma, entusiasmos que ficaram em nós e foram momentos de exaltação, gozo, que há de arder sempre e não chegará jamais a ser cinza morta. Será chama perpétua, labareda alta. Pressuposição que Maria Asher não enjeita ao declarar num texto metaliterário, eu e elas, apontamentos de romancista. Diz ela: escreva esta crónica em Lisboa, num dia tórrido. O sol tem claridades cruas de ambiente africano. O céu, de um azul grisalho, lembra-me o céu implacável dos dias de sol nesses trópicos onde passei 14 anos da minha vida. De regresso ao país, em 1979, pode dizer-se ter Maria Asher cumprido o desígnio de escritora incômoda. Título de uma notícia por ocasião do seu passamento. Ela foi incômoda ao Estado Novo, incômoda à moralidade cristã, e incômoda à sensibilidade humanista africana. Ficará na história da literatura em várias secções, e na da literatura colonial portuguesa, certamente terá um lugar de muita relevância. Obrigada.